Me chamo Lúcia e naquela época eu tinha 62 anos. Viúva há mais de uma década, levava uma vida simples, cercada de plantas, livros e lembranças. Meu filho, Marcelo, era meu único filho e, até então, meu maior orgulho. Eu havia dedicado a vida a criá-lo sozinha depois que meu marido morreu em um acidente de trabalho. Trabalhava como professora de literatura em uma escola estadual, mas já havia me aposentado. Meu mundo era pequeno, mas tranquilo. Naquele domingo de outubro, eu estava preparando pão de queijo para o café da manhã, com a cozinha embalada pelas vozes de um programa matinal no rádio, quando a campainha tocou. Era cedo demais para visitas. Achei que fosse algum vizinho pedindo ajuda, como às vezes acontecia. Mas era Marcelo. O rosto pálido, os olhos fundos como quem não dormia havia dias. Algo nele me fez esquecer o pão e o café imediatamente. Mãe, posso entrar? Eu deixei. Ele parecia carregando o mundo nas costas. Sentou-se à mesa, mexendo no guardanapo como um menino que aprontou e não sabia como confessar. Foi então que disse, quase num sussurro: Eu preciso te pedir uma coisa. Você pode fingir que está doente? Gravemente doente. Tipo, câncer. Demorei um tempo para entender. Achei que fosse uma brincadeira de mau gosto. Mas ele continuou, com os olhos baixos e as mãos trêmulas. Só até o casamento, mãe. É pra Vera não ir. A mãe da Mariana. Você sabe, ela vai acabar com tudo. Não sabia. Ou melhor, sabia por alto. Já tinha ouvido comentários sobre como a sogra era controladora, invasiva, mas nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Olhei para ele, tentando entender o homem que eu tinha criado. Marcelo, meu menino doce, estava pedindo para eu mentir. Para inventar uma doença terminal. Para manipular todos que me amavam. Fiquei em silêncio. E naquele silêncio, tudo começou a desmoronar dentro de mim. Ele passou as 2 horas seguintes contando histórias que eu nunca tinha ouvido. Sobre como Vera, a mãe da noiva dele, humilhava Mariana desde criança. Como destruía relacionamentos, envenenava vínculos, fazia joguinhos emocionais. Ele contou de um namorado antigo da Mariana que quase tirou a própria vida depois de ser perseguido pela sogra. Eu não quero isso pra mim, mãe. Não no meu casamento. Não quero ela olhando com aquele olhar de desprezo, falando mal de mim pra todo mundo. A Mariana acha que ela vai se comportar. Mas eu sei que não vai. Ela nunca se comporta. Aos poucos fui entendendo que aquilo não era só um capricho. Marcelo estava genuinamente com medo. Ele tremia ao falar dela. Era como se ainda estivesse tentando convencer a si mesmo de que estava certo em recorrer àquilo. E você acha que inventar que eu tenho câncer vai resolver? Vai dar um bom motivo para ela não ir. Vai parecer desrespeitoso comparecer. E se ela não for, o resto do casamento vai funcionar. A parte de mim que era mãe tentava protegê-lo. Mas a parte de mim que era mulher, que era ser humano, gritava por dentro. Aquilo era errado, era feio, era cruel. Mas, mais do que tudo, era assustador. Porque percebi que meu filho já tinha passado do ponto de retorno. E eu estava prestes a ir com ele. Aquela noite eu não dormi. Sentei na sala com um álbum de fotos nas mãos. Marcelo pequeno, vestido de super-herói, sorrindo na festa de aniversário de 5 anos. Depois, aos 9, me abraçando no Dia das Mães. Na formatura, emocionado, dizendo que eu era sua inspiração. Como é que se chega ao ponto de pedir para a própria mãe fingir uma doença mortal? Talvez o mundo tenha mudado. Talvez eu tenha falhado. Talvez o amor cega. Ou talvez tudo isso junto. Na manhã seguinte, ele me mandou uma mensagem. Pensou no que eu te pedi? Respondi apenas, sim, vamos fazer. E naquele instante, algo dentro de mim se quebrou. Não era só minha dignidade, era minha identidade. Eu, Lúcia, a mulher honesta, virou cúmplice de uma mentira que ainda nem sabia a proporção que tomaria. Passamos dias criando um roteiro. Marcelo dizia que tinha um amigo médico que poderia gerar um laudo falso. Fizemos ligações para clínicas, usamos um nome fictício. Ele criou mensagens que pareciam ser de médicos e as programou para serem encaminhadas a alguns familiares. Vamos dizer que é um câncer raro, mas em estágio avançado, algo silencioso, para você não precisar parecer debilitada, mas ainda assim sério o bastante. Eu repeti várias vezes diante do espelho como devia contar a notícia para meus irmãos, para minha melhor amiga, para a Mariana. Não dormia direito. Acordava com o estômago embrulhado. Toda vez que alguém me perguntava, como você está? Eu sentia uma pontada no peito. Não de culpa apenas, mas de horror.
Estava brincando com a dor real de tantas pessoas. Era como zombar de quem sofre de verdade. Marcelo dizia que estava dando tudo certo, mas eu sabia. Estávamos cavando um buraco. Comecei a contar para os mais próximos. Uma prima chorou ao telefone. Uma amiga apareceu em casa com bolo e uma caixa de lenços. Mariana ficou devastada. Disse que queria me acompanhar nas consultas, o que me obrigou a inventar mais uma mentira. Que preferia ir sozinha, que não queria preocupar ninguém. E então veio a notícia mais esperada. Vera foi informada. A resposta dela? Silêncio. Ela vai desistir, disse Marcelo confiante. Não vai querer aparecer num ambiente pesado assim. Ela gosta de ser o centro das atenções. Se perceber que o foco será você, vai evitar. Mas alguma coisa não me deixava em paz. Aquilo estava fácil demais. Vera, pelo que me contaram, era do tipo que não recua, que não perde uma oportunidade de ter o controle. E controlar é aparecer, fazer cena, se impor. E eu estava certa. 3 dias depois, na tarde de uma sexta-feira, eu estava sozinha em casa quando ouvi a campainha. Fui até a porta com a xícara de chá ainda nas mãos, achando que fosse minha vizinha. Mas era ela. Vera. Impecável. Cabelos presos com perfeição. Perfume forte. Um leve sorriso nos lábios. Mas os olhos... Aqueles olhos me atravessaram como uma lâmina. Mariana me contou da sua situação. Achei que devia vir ver com meus próprios olhos. Engoli em seco. Convidei-a para entrar. Ela entrou como quem entra num palco. Sabe, meu pai morreu de câncer. Reconheço o cheiro da quimioterapia de longe, mas talvez o seu caso seja diferente. Eu não conseguia falar. Ela olhava ao redor, buscando pistas, analisando meus gestos. Era como se ela estivesse me dissecando sem tocar. Espero que se recupere, Lúcia. Mas se estiver mentindo... Bem, você sabe que a verdade tem um jeito estranho de aparecer. Sempre aparece. Saiu com a mesma calma com que entrou. Mas deixou atrás de si um vendaval. Fechei a porta tremendo, e naquele momento soube. O plano tinha uma rachadura. E tudo estava prestes a desabar. Depois da visita de Vera, a casa deixou de ser meu refúgio. Cada cômodo me lembrava da mentira que eu sustentava. O sofá onde ela se sentou, a xícara que ela não aceitou, o corredor por onde passou como uma juíza que já tinha meu veredito nas mãos. Não precisei que ela dissesse nada. Eu sabia que ela não acreditava em mim. No dia seguinte, Marcelo veio em casa. Quando contei sobre a visita, ele empalideceu. Mas ela disse alguma coisa? Disse que ia contar para Mariana? Não, ela só... deixou claro que sabe, que desconfia, que está esperando. Ele ficou em silêncio por um tempo, depois passou a mão no cabelo, nervoso. Então temos que reforçar a história. Não podemos recuar agora, mãe. Ela não tem provas. Se ela te confrontar, nega. Se Mariana perguntar, confirma. Só mais 2 semanas. Aguenta mais um pouco. Só mais um pouco. Essa frase virou um mantra doentio. E cada vez que ele dizia isso, eu sentia como se carregasse mais um tijolo nas costas. As mentiras começaram a se multiplicar. Precisei inventar que comecei uma quimioterapia discreta, em uma clínica alternativa. Tive que esconder minha própria saúde. Cansada, comecei a tropeçar nos detalhes. E um dia, minha irmã me ligou chorando. Disse que vinha pra cá cuidar de mim. Precisei inventar que queria ficar sozinha. A voz dela, decepcionada, ficou ecoando no meu ouvido por horas. A mentira já não era mais sobre Vera. Era uma doença real. Só que não no corpo, mas na alma. Marcelo mudou. Aos poucos ele foi se tornando alguém que eu não reconhecia. Estava tenso, paranoico, respondendo mal até a coisas pequenas. A cada dia, parecia mais frio, mais distante. Não me olhava nos olhos com a mesma doçura. Às vezes, acho que ele se odiava por me arrastar nisso. Outras vezes, achava que ele já nem se importava mais. Na semana seguinte, Mariana ligou. Disse que sonhou comigo, que queria vir aqui. Eu sinto que você está escondendo algo. E se for mais sério do que está dizendo, eu nunca me perdoaria por não estar ao seu lado. Senti a garganta fechar. Eu, que sempre fui uma segunda mãe para ela, agora precisava afastá-la com mentiras. Disse que estava bem, que não era nada demais, que ela devia focar nos preparativos do casamento. Ouvi sua respiração do outro lado. Ela ficou muda por um tempo, depois sussurrou. Eu te amo, Lúcia. Por favor, não esconde nada de mim. Desliguei e chorei como há muito tempo não chorava.
Não era só a mentira. Era a ruptura do que mais me doía. O amor verdadeiro, puro, construído com afeto. Ele estava se partindo, como vidro fino. E o casamento ainda nem tinha acontecido. O primeiro sinal de que algo ia ruir veio numa reunião de família, no fim de semana seguinte. Meus irmãos, meus sobrinhos, todos estavam lá. E o assunto do meu estado de saúde inevitavelmente veio à tona. Mas você tá ótima, Lúcia. Nem parece doente. Tá com uma energia melhor do que a minha, disse meu irmão rindo. Sorri, disfarçando o pânico. Mas as perguntas começaram a surgir. Qual o nome da clínica mesmo? E o médico? Ele é de onde? Você não sente dor? Nem cansaço? Minhas respostas eram vagas. Meus olhos evitavam os deles. E a pior parte é que naquele momento percebi. Eles estavam duvidando de mim. Eu, que sempre fui o pilar de lucidez e verdade da família, agora era um enigma. Pior, uma possível farsa. No dia seguinte, recebi uma ligação da minha cunhada. Ela foi direta. Lúcia, a gente se conhece há décadas. Se você estiver mentindo, mesmo que seja por um bom motivo, isso vai te destruir. Ela desligou sem esperar resposta. E eu fiquei olhando para o telefone como se ele fosse uma arma apontada para mim. Naquela semana, Marcelo chegou em casa transtornado. Tinha recebido uma mensagem anônima, com prints de conversas antigas de Vera com a Mariana. Coisas pesadas, humilhações, ameaças veladas. Mas o mais chocante era a última frase do texto. Se você acha que pode me excluir da vida de vocês, está enganado. Eu estarei lá, e vou expor tudo. Ele me mostrou o celular com as mãos trêmulas. Ela vai arruinar tudo, mãe. Ela sabe da mentira. Ela vai esperar o momento certo para contar. Então desiste, Marcelo. Conta a verdade agora. Assumimos o erro. É feio, mas ainda dá para controlar o estrago. Ele me olhou como se eu tivesse dito o maior absurdo do mundo. Não tem volta. A essa altura, se ela contar, ninguém vai acreditar em mim. Mariana vai me deixar. Vão me ver como um manipulador. E você? Como cúmplice. Eu queria gritar. Queria implorar que ele parasse. Mas havia um abismo entre nós que eu já não conseguia atravessar. Foi nessa mesma noite que Marcelo desabou. Pela primeira vez desde o início da mentira, ele chorou. Não foi um choro qualquer. Foi o tipo de choro que vem das entranhas, com soluços, com dor. Eu só queria que tudo fosse perfeito, mãe. Eu lutei tanto para ter uma vida diferente. Vera sempre foi uma sombra na vida da Mariana. Eu só queria protegê-la. Mas agora eu arrastei você. Eu estraguei tudo. Tentei abraçá-lo, mas ele se afastou. Eu não consigo mais olhar para você sem culpa. E nem me olhar no espelho. Essa mentira tá matando a gente. Pela primeira vez vi meu filho quebrado. E eu ali, a mulher que mais o amava no mundo, não tinha mais como ajudá-lo. Porque também estava despedaçada. A noite anterior ao casamento foi uma das mais longas da minha vida. Sentei sozinha na varanda, olhando para o céu. Pensava em tudo o que tínhamos vivido, em tudo o que tínhamos destruído. Uma mentira pequena virou um buraco sem fim. E agora, estávamos todos presos dentro dele. Marcelo não apareceu naquela noite. Nem ligou. Mariana também não. E, estranhamente, nem Vera. Era o silêncio antes da explosão. Fechei os olhos e tentei rezar. Mas as palavras não vinham. Só vinha uma certeza. Algo terrível vai acontecer amanhã. E quando acontecer, não haverá mais volta. Na manhã do casamento, acordei antes do sol. Meus olhos estavam abertos, mas meu corpo recusava-se a sair da cama. A casa estava estranhamente silenciosa, como se até as paredes soubessem que aquele dia seria diferente. Vesti-me devagar, com um vestido azul claro que havia separado semanas antes, quando ainda acreditava que tudo daria certo. Ao chegar ao salão da cerimônia, senti o ar carregado. Os convidados sorriam, mas havia algo estranho nos olhares. Muitos vieram me cumprimentar, mas eu percebia a hesitação. O abraço que dura um segundo a mais. O aperto de mão com o olhar atravessado. Eu sabia. Alguns já sabiam. Marcelo estava pálido. Quando me viu, apenas me encarou. Não veio me abraçar. E Mariana, mesmo deslumbrante em seu vestido branco, parecia deslocada, como se algo em seu interior tivesse se partido. Era como assistir a um filme de terror em câmera lenta. Sabia que algo ia acontecer. Só não sabia quando, nem como. E então ela apareceu. Vera entrou no salão com a elegância de sempre,
mas com uma expressão fria, calculada. Usava um vestido escuro, destoando de todos os outros convidados, como se estivesse de luto. Ao vê-la, Marcelo congelou. Mariana arregalou os olhos. Eu, por um instante, parei de respirar. Ela caminhou pelo corredor central sem sorrir. Seus olhos vasculhavam o ambiente, como quem procura a melhor posição para observar o caos que está prestes a provocar. Sentou-se na terceira fileira. Não falou com ninguém. Apenas esperou. Ali, naquele instante, eu soube. Ela não veio para abençoar nada. Veio para destruir. Durante a cerimônia, tudo caminhava dentro de uma normalidade forçada. O celebrante falou sobre amor, união, respeito. Mariana e Marcelo estavam de mãos dadas, mas era um gesto mecânico. As palavras pareciam flutuar no ar sem pousar em ninguém. Então chegou o momento dos votos. Marcelo pegou o microfone. A voz tremia. Cada frase era uma batalha contra a própria culpa. Eu via o suor escorrendo pela têmpora. Via a vergonha escondida nos olhos. Quando Mariana começou os dela, Vera levantou. Ninguém entendeu. Até ela abrir a boca. Desculpem me interromper. Mas antes que vocês digam qualquer promessa eterna, acho que todos aqui merecem saber a verdade. O silêncio foi instantâneo. Os olhares se voltaram para ela como lâminas afiadas. Mariana tentou intervir, mas Vera estava decidida. Este casamento está sendo construído sobre mentiras. Marcelo, querido, você quer mesmo casar com base em uma farsa? Uma farsa que envolveu até a saúde da sua própria mãe? Eu quis desaparecer. Sim, meus caros. Ela continuou, olhando para os convidados. Lúcia aqui, esta mulher que muitos de vocês respeitam, fingiu estar com câncer terminal para que eu não viesse ao casamento. Uma mentira. Articulada por este noivo que vocês aplaudem hoje. Foi como uma bomba. A reação foi um misto de choque, murmúrios, lágrimas contidas. Mariana deixou o microfone cair. Olhou para Marcelo, depois para mim. Não disse nada. Só andou até Vera, encarou-a e saiu correndo do salão. O salão entrou em colapso. Gritos, discussões, vozes se sobrepondo. Marcelo tentou ir atrás de Mariana, mas ela já havia desaparecido. A irmã dela, chorando, bloqueou a porta. Os pais dos noivos discutiam aos berros. Eu permaneci sentada, imóvel. Era como se meu corpo tivesse se desligado do mundo. Olhava ao redor e via tudo ruindo. O sonho do meu filho, o respeito das pessoas, minha dignidade. Tudo se partia diante dos meus olhos, e eu não tinha força para segurar nada. Marcelo caiu de joelhos no altar. Chorava sem controle. E pela primeira vez, vi todos se afastarem dele. Ninguém o consolou. Ninguém o tocou. Era como se ele fosse tóxico, como se estivesse contaminado. E eu só conseguia pensar numa coisa. Como eu deixei isso acontecer? Quando saí do salão, tudo girava. O sol batia forte demais. Os sons estavam abafados. As pessoas falavam comigo, mas não entendia as palavras. Fui andando até o carro como uma sonâmbula. E desmaiei na calçada. Acordei no hospital horas depois. Ironia do destino. Pela primeira vez, estava realmente doente. Um colapso nervoso. Pressão altíssima. Fui sedada. Uma enfermeira me olhou com compaixão. A senhora passou por um grande estresse. Precisa descansar. Sua família está muito abalada. Eu quis rir. Família? Que família? Na maca, olhando para o teto branco, só conseguia repetir mentalmente uma frase. A mentira matou tudo. Marcelo não apareceu no hospital. Descobri depois que se trancou no apartamento e não atendeu mais ninguém. Mariana viajou no dia seguinte. Cancelou tudo. Mandou um e-mail para os convidados pedindo desculpas e dizendo que precisava de tempo. Vera sumiu. A família se espalhou. Cada um foi lidar com a vergonha e a raiva do seu jeito. Alguns me bloquearam. Outros apenas se afastaram. As mensagens de apoio foram raras. Quase todas carregadas de pena. Ninguém sabia muito bem o que sentir por mim. Eu também não sabia. Sozinha naquele quarto de hospital, pensei em tudo. No Marcelo criança. No dia em que me pediu para mentir. E em cada escolha errada que fiz, acreditando que era amor. O amor de mãe, descobri, também pode destruir. Quando vira cegueira. Quando vira mentira. Quando vira fuga. E agora, tudo estava em ruínas. Inclusive eu. Depois do hospital, voltei para casa como quem volta de um campo de batalha. Tudo estava no mesmo lugar.
as plantas, os livros, as fotos de família, mas nada tinha o mesmo significado. As paredes pareciam mais frias, o silêncio mais pesado. Passei os primeiros dias sentada na poltrona da sala, olhando para o vazio. Sem televisão, sem rádio, sem visitas. Marcelo não me procurou. Mariana também não. Os dias eram marcados por pequenas tarefas. Alimentar o gato da vizinha, tomar o remédio da pressão, preparar um café que quase nunca tomava. A sensação era de suspensão, como se minha vida tivesse sido colocada em pausa. E o pior era o olhar das pessoas. No mercado, na farmácia, nos vizinhos. Eu via no rosto deles um misto de pena e desprezo. Sorrisos forçados, cumprimentos contidos. Ninguém me confrontava diretamente, mas todos sabiam. E saber era o bastante. Minha casa virou uma prisão invisível. Uma semana depois do casamento, recebi uma carta. Não um e-mail, nem uma mensagem. Uma carta escrita à mão, com caligrafia delicada, dobrada com cuidado. Era de Mariana. Lúcia, demorei a te escrever porque precisei respirar. Eu amava você como uma segunda mãe. Você me acolheu quando eu mal conseguia confiar nas pessoas. Por isso, dói mais do que qualquer coisa imaginar que você fez parte dessa mentira. Sei que o Marcelo te colocou nessa posição. Eu conheço ele, e sei que você fez por amor. Mas isso não apaga a dor. Eu me sinto traída, manipulada, exposta. Não sei se um dia vou conseguir perdoar completamente, mas quero que saiba. Eu não te odeio. Só estou triste. Muito. Li aquela carta dezenas de vezes. Chorei em cada leitura. O que doía não era o que ela escreveu. Era o que ela não escreveu. Não havia mais nós. Não havia mais futuro. Só a lembrança de um laço que existiu, e que agora era apenas poeira. Depois de 2 meses sem ver ninguém da família, procurei ajuda. Uma psicóloga da rede pública me atendeu. No início eu quase não falava. Só chorava. Mas aos poucos fui contando tudo. Sem me defender. Sem justificar. Apenas expondo. Como quem abre um ferimento infeccionado para que finalmente possa cicatrizar. A terapeuta me perguntou numa das sessões: "O que você perdeu com essa mentira?" Fiquei em silêncio. Depois respondi: "Perdi a mim mesma." A terapia foi como reaprender a caminhar. Descobri dores antigas que nunca tratei. Luto mal resolvido pela morte do meu marido. A pressão que pus sobre Marcelo. As expectativas que criei de ser a mãe perfeita. Descobri que minha mentira não foi só por ele. Foi também por medo de me sentir inútil, descartável. Eu queria ser necessária. E fui. Da pior maneira. Uma tarde qualquer, sem aviso, Vera apareceu na minha porta. Fiquei paralisada, mas abri. Ela entrou. Sem maquiagem, com o cabelo preso de qualquer jeito. Diferente da mulher impecável do casamento. Sentou-se sem pedir. "Não vim te julgar. Já fiz isso demais na vida", disse olhando para o chão. Ficamos em silêncio por longos minutos. Depois ela começou a falar. "Sabe por que eu me intrometi tanto na vida da Mariana? Porque ninguém se intrometeu na minha. Cresci sendo ignorada. Fui abusada por um tio, e minha mãe dizia que era invenção. Casei cedo para sair de casa. E me tornei o que mais odiei. Uma mulher amarga, controladora, cheia de raiva." Ela chorou. Pela primeira vez, vi Vera como um ser humano, ferida, imperfeita. Igual a mim. "Não desculpo o que você fez, Lúcia. Mas entendo. No fundo, somos só 2 mulheres tentando salvar o que achamos que ainda pode ser salvo." E saiu, sem esperar resposta. Ficou apenas o cheiro do perfume dela no ar. E uma compreensão amarga entre nós. Não existe vilã pura em história de família. Marcelo apareceu 2 semanas depois. Estava magro, cabelos desgrenhados, olhos fundos. Parecia um menino assustado. "Mãe, eu queria morrer." Abracei-o. Mesmo contudo, ainda era meu filho. Chorou por longos minutos. Depois se afastou e falou, finalmente com sinceridade: "Eu destruí tudo. Com medo de perder a Mariana, perdi todo mundo. Te usei. Te corrompi. E não posso pedir perdão, porque nem eu me perdoei." "Então não peça", respondi. "Mas se arrependa. E faça diferente. A partir de agora." Foi o momento mais duro e mais bonito entre nós. Ali, entre a dor e a lucidez, começamos a reconstrução. Não como antes, porque o antes morreu.
mas como duas pessoas que decidiram não viver mais uma mentira. Nos meses seguintes, recomeçamos. Com passos lentos. Marcelo começou terapia. Vendeu o apartamento e foi morar em outra cidade, onde ninguém o conhecia. Trabalhou com ONGs. Disse que precisava fazer algo bom, mesmo que ninguém visse. Eu voltei a dar aulas voluntárias em um centro comunitário. Crianças com histórias duras. Comecei a usar minha própria experiência como alerta. Não falava da mentira, mas falava sobre escolhas, sobre amor doente, sobre verdades difíceis. As cicatrizes estão aqui, invisíveis, mas eternas. Às vezes, doem como se fossem novas. Outras, apenas me lembram de quem eu fui e de quem não quero mais ser. E se aprendi algo, é que não existe reconstrução sem enfrentamento, que o perdão começa dentro. E que, por mais devastador que seja, sempre há um depois. Nem sempre feliz, mas possível. 1 ano se passou desde o dia em que tudo desabou. Às vezes, me pego pensando que vivi 2 vidas. Uma antes daquela mentira, e outra depois. A mulher que existia antes era movida por medo, por instinto de proteção. A que surgiu depois é alguém que aprendeu a aceitar o peso das consequências. Voltei a viver devagar. Voltei a ser Lúcia, mas não a mesma Lúcia. As feridas me deram outra pele, outra voz, outro olhar. Comecei a participar de um grupo de apoio a mães com filhos em conflito com a justiça. Gente que também sofreu calada, que também tentou ajudar do jeito errado. Descobri que contar minha história não era só catarse. Era útil. Era necessário. Escrevi textos. Gravei vídeos curtos para redes sociais. Uma senhora me mandou mensagem. Você me salvou de cometer um erro parecido. Obrigada por sua coragem. Ali percebi. Meu erro podia ser ponte. Ponte para que outras mulheres não caíssem nos mesmos buracos. Marcelo seguiu outro caminho. Mudou de cidade, como tinha dito. Trabalhou como voluntário por 1 ano inteiro em um abrigo de jovens abandonados. Depois, entrou em uma ONG que atende famílias em situação de rua. Ninguém lá sabia quem ele era. Ele não levava sobrenome, nem passado. Nos falávamos por chamadas de vídeo. No início, com culpa. Depois, com mais leveza. Em uma dessas conversas, ele me contou algo. Mãe, toda semana eu escrevo cartas para Mariana. Nunca mando. Só escrevo. Por quê? Porque eu preciso falar com ela, mesmo que ela nunca me ouça. Não respondi. Apenas sorri com tristeza. Talvez nunca a reconquistasse. Mas ele estava tentando se reconquistar. E isso já era muito. Soube por conhecidos que Vera se mudou para o interior. Abandonou a cidade grande, o status, os salões de festas. Dizem que começou a cuidar da mãe doente, com quem não falava há anos. Era como se ela também estivesse tentando reconstruir uma ponte. Ou pagar uma dívida antiga. Nunca mais nos falamos. Mas, curiosamente, nunca mais precisei. Nosso último encontro bastou. Na dor, reconheci nela aquilo que reconhecia em mim. O medo de perder o controle. E, em alguma camada profunda, talvez tenhamos nos perdoado em silêncio. No fim do outono, recebi outra carta. Era de Mariana. Lúcia, demorei para escrever novamente porque precisei entender onde doía em mim. Demorei para separar a mulher que me acolheu da mulher que me enganou. Mas agora, acho que consigo. Você errou. Mas eu também errei por calar. Por ceder à minha mãe. Por não enxergar o quanto o Marcelo estava sendo afetado. Não quero voltar ao passado. Mas quero que saiba que eu carrego o bem que você me fez, tanto quanto carrego a dor. E isso é o mais perto do perdão que eu consigo chegar agora. Com carinho, Mariana. Li a carta em voz alta, sozinha, no jardim. O sol estava se pondo. Era como se o universo, em sua linguagem sutil, dissesse: agora você pode seguir. 2 anos depois, fui convidada para uma palestra sobre reconstrução familiar. Ao chegar, vi Marcelo sentado no fundo do auditório. Estava com o cabelo mais curto, barba feita e um brilho nos olhos que eu não via desde a juventude. Durante o intervalo, ouvi uma voz conhecida atrás de mim. Achei que só eu vinha a esses encontros. Virei devagar. Mariana. De vestido simples, sorriso tímido. Nossos olhos se cruzaram. O coração disparou. Ela não me abraçou. Nem eu. Mas o silêncio entre nós foi doce. Ela olhou para Marcelo, depois para mim. Vocês parecem bem. Fico feliz. Estamos tentando, respondi. E naquele instante, entendi. Perdão não precisa ser gritado.
Às vezes, ele é apenas um olhar. Um não se afastar. Hoje caminho por um parque perto de casa todas as manhãs. O mesmo parque onde levava Marcelo quando pequeno. Às vezes, sento no mesmo banco de madeira de antes. Vejo crianças correndo, casais discutindo baixinho, senhores jogando dominó. A vida segue. Minha história ficou marcada, sim, mas não como uma ferida que ainda sangra, e sim como uma cicatriz que ensina. Eu fui fraca, eu menti, eu caí, mas eu me levantei. O amor de mãe me levou ao erro, mas também me salvou. Se eu pudesse voltar atrás, faria diferente. Mas já que não posso, que minha dor ao menos sirva de luz para outros. E enquanto escrevo isso, penso: não importa o que a vida te tira, se você ainda tem a capacidade de recomeçar, de amar, de mudar, então você está viva. E isso já é milagre suficiente.